Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app. Maria era uma criança muito saudável, ela comia tudo, ela não adoecia. E as poucas vezes que ela adoeceu não foi da forma como ela tinha acordado. Esta é a assistente social Lorena Ferrari, mãe da pequena Maria, de 1 ano e 5 meses, que morreu após 1 mês de luta contra a Covid-19. E eu normalmente não levo, eu tenho 2 filhas, né, que é a Maria, que faleceu, e a Júlia, mais velha, de 10 anos. E só que eu achei que ela estava muito prostrada. E aí eu levei ela no pronto-socorro aqui em Varginha. Chegando lá, a Maria foi examinada e a médica plantonista achou que era uma possível gripe, né? Não conseguiu escutar o pulmãozinho dela direito. Só que aí eu voltei para casa e Maria não melhorou, pelo contrário, só piorou. Na quarta-feira de manhã, ela não queria comer mais, né? Ela chegou a vomitar. Aí eu voltei ao pronto-socorro. Chegando ao pronto-socorro, novamente era uma outra médica plantonista que não escutou Maria. Ela nem fez a escuta em Maria. Só que a pediatra da Maria já tinha chegado de viagem e ela disse: Loren, vem cá no consultório. Aí eu fui ao consultório e aí chegando lá, ela disse que Maria estava com pneumonia até que provasse o contrário. Ela disse: você vai ter que retornar ao hospital porque eu preciso de um raio-x da Maria. Aí eu voltei ao hospital e aí foi comprovado a pneumonia nela, o pulmão já comprometido. No mesmo dia, na quarta-feira, fizeram um exame de Covid e aí deu positivo, né? E aí na quarta-feira Maria internou, de lá ela não saiu mais, né? E aí começou-se a luta por UTI pediátrica e aí a gente conseguiu uma UTI em Pouso Alegre, que é o interior daqui. E aí ela foi entubada no mesmo dia, porque o estado dela já estava tão avançado que não ia conseguir, eles estavam com medo de fazer a transferência na UTI móvel e ela não conseguiu chegar. No sábado, Maria teve a parada cardíaca. No domingo, eles falaram que fizeram uma tomografia e que ela estava com um edema significativo, né? E na segunda-feira foi detectado que Maria não tinha nenhum reflexo de absolutamente nada. E aí no dia 11 de março eles conseguiram fazer o teste, todos os testes que são estabelecidos por lei para diagnosticar a morte encefálica. De manhã nós desligamos os aparelhos. O Brasil é um dos países que registrou mais mortes de crianças por Covid-19. Desde março do ano passado, 948 crianças de 0 a 9 anos perderam a vida para o coronavírus no país. Proporcionalmente, o número só é menor que o registrado pelo Peru. A cada 1 milhão de crianças de 0 a 9 anos existentes no Brasil, 32 perderam a vida para a Covid. Aqui entre os nossos vizinhos, a Argentina teve 12 mortes por milhão e a Colômbia 13 mortes por milhão. Nos países europeus, o cenário foi completamente diferente. O Reino Unido e a França, somados, registraram apenas 4 mortes de crianças de 0 a 9 anos. O maior número foi registrado na Espanha. Lá, a cada 1 milhão de crianças, 3 morreram por Covid. Primeiro momento, né? O Lucas, ele teve a falta de apetite, teve febre,
Eu levei ele ao médico para poder verificar o que estava acontecendo, porque ele ele sempre foi uma criança que comeu muito bem. O médico examinou, olhou a gargantinha dele e disse que era uma dor de garganta. Eu confiei no médico, o médico passou o antibiótico, e aí foi quando o Lucas voltou para casa durante 10 dias, que foi o prazo que o médico deu. E até hoje eu me arrependo dessa parte, porque foi uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, foi porque esses 5 dias podia ter sido a diferença do meu filho estar bem aqui comigo hoje ou não. Ele melhorou. Quando a gente parou o antibiótico, eu notei que a respiração dele não tinha voltado ao normal. Ele estava com a respiração muito cansada. No dia 28 de maio, ele começou a apresentar excesso de sono. Quando eu o vi vomitando, para mim foi a gota d'água. Eu lembro que a gente chegou no hospital, era mais ou menos meio-dia. E aí eu cheguei no hospital, expliquei o que tinha acontecido no dia 8 de maio. E graças a Deus, o médico dessa vez que estava de plantão, era outro médico, então decidiu fazer o teste. E aí a enfermeira, que é madrinha dele, chegou para mim, né? Foi ela que veio me dar a notícia. Ela já saiu o resultado do teste do Lucas e infelizmente deu positivo. Só que quando o médico fez a visita, né, pra gente, examinou ele melhor, e aí ele já olhou pra gente e falou assim, aqui a gente não tem UTI, então a gente vai, eu já pedi para ele ser transferido para Sobral. Lá, uma equipe foi examinar ele não conseguia aumentar a oxigenação. O médico veio falar comigo, informando que ia precisar entubar o Lucas. Eu confesso para você que eu nem perguntei os riscos. Eu estava tão desesperada que a única coisa que eu queria era que o meu filho saísse logo dali, acordasse logo e estivesse com a gente em casa de novo. Então, eu só olhava para o médico e dizia assim, doutor, faça o que o senhor tiver que fazer, contanto que eu leve meu filho para casa, faça o que o senhor puder fazer. Eu passei 2 anos tentando engravidar e o meu filho foi um milagre, eu já tinha desistido de engravidar. Eu tinha botado o celular no silencioso naquela noite. Eu tive um sonho com o Lucas, né? Eu sonhei com o Lucas olhando para mim, sorrindo e me dando um beijo, como eu dava o beijo nele no nariz. E eu acordei super feliz, super animada. E quando eu olhei o celular, tinha umas 10 ligações do hospital. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a ligar para o hospital. E aí parece que a doutora Manuela já estava esperando eu retornar, então assim que eu desliguei, ela me ligou de volta. Começou a contar que de madrugada ele tinha sofrido um mal súbito, às 5 horas da manhã, onde ele teve uma parada cardíaca e sofreu um choque cardiogênico. E ela tentou ressuscitar ele por 45 minutos. Acabamos de ouvir a professora Jéssica Ricarte, que enfrentou, junto com o Lucas de 1 ano, a Covid-19. De acordo com dados do CIVEP Gripe do Ministério da Saúde compilados pelo Estadão, 56,8% das crianças mortas pela Covid-19 no Brasil eram negras, 21,8% das vítimas eram brancas e 15,9% não tiveram a raça indicada. Apesar de representarem apenas 0,5% da população brasileira, 4,6% das crianças que perderam a vida para a Covid no Brasil eram indígenas. A maior parte das mortes aconteceu em maio do ano passado, quando 131 crianças de 0 a 9 anos perderam a vida para a Covid-19 no Brasil. Em seguida, vem abril deste ano, com 99 óbitos. Inclusive, a hora que eu cheguei lá, a médica, né, chamou eu e falou: você sabe da gravidade que é do seu filho? Eu falei, sei. Ela falou, posso tentar tudo para me salvar ele? Você deixa eu fazer isso? Eu falei, você deixa, pode fazer o que você precisar. Ela falou que porque o estado dele, pode ser que numa hora dessa ele não volta mais, entendeu? Eu falei, você pode fazer o que você precisar fazer para salvar meu filho, você pode fazer. Aí ela tentou todos os procedimentos, mexeu, tentou ver com ele tudinho.
Mas ele não reagia, né? Não reagia porque ele estava muito debilitado. A questão dele, o problema dele era a questão da respiração, né? Mas nós não tínhamos, nós não tínhamos muito o que fazer, entendeu? Porque nós já sabia muito bem da situação dele, né? Do que tinha acontecido com ele, entendeu? Então que ele era, aquele momento para nós, né, que ele foi internado, infelizmente, tanto pro meu lado, tanto pro lado da minha esposa, né, até mesmo das pessoas que acompanhavam ele de perto, nós já sabíamos que dificilmente ele ia voltar para casa comigo. Este é José Rivera, pai de Bernardo, de 3 anos, que tinha a saúde debilitada por um afogamento sofrido em setembro do ano passado e recebia cuidados em uma estrutura de UTI montada dentro de casa. Ao contrair o coronavírus, acabou não resistindo. A região Nordeste foi a que registrou mais mortes de crianças no país. Ao todo, 383 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid nos 9 estados nordestinos. Recife, Fortaleza e Aracaju foram as capitais que registraram mais óbitos. O Sudeste, que concentra a maior parte da população, perdeu 235 crianças para a Covid. Em seguida vem o Norte, com 180. O Sul registrou 55 óbitos e o Centro-Oeste 49. O número, no entanto, provavelmente é bem maior. A falta de testes ou até mesmo a testagem tardia esconde, pelo menos, outras 1.500 mortes nessa faixa etária, como analisa a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel. Esse aumento de número de casos de crianças e adolescentes no Brasil, ele principalmente observado, né, nessa segunda onda da doença, quando nós tivemos uma circulação maior de 2 variantes importantes, que são mais transmissíveis, né, a B117, aquela variante alfa identificada na Inglaterra, no Reino Unido, e a variante P1, a variante gama, identificada aqui no Brasil. Então, nós precisamos, o Brasil faz pouco diagnóstico, então nós precisamos, né, alertar os serviços de saúde, alertar os familiares. Como nós estamos numa pandemia, qualquer síndrome gripal, né, uma infecção que a criança apresente, uma virose, a gente deve ter uma suspeição de Covid-19 também. Então, para que a gente tenha uma atenção maior e tenha uma observação mais precoce se essa criança vai evoluir para uma gravidade ou não. E aqui no Brasil, pela falta desse diagnóstico na criança, nós também estamos enfrentando no Brasil um problema de empobrecimento da população e as crianças precisam de uma alimentação adequada para ter, né, o seu sistema imunológico funcionando de forma plena, né? Então nós precisamos de ter segurança alimentar. No Brasil, infelizmente, essa pandemia deixou uma parcela da população muito mais empobrecida e as crianças acabam sofrendo muito. Acredito que há um contexto, né, de muitos fatores que incluem as variantes, que incluem a falta de diagnóstico e que inclui também a insegurança alimentar que muitas famílias estão enfrentando agora no nosso país. Além das complicações respiratórias associadas à Covid, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica vem preocupando os pais. A doença costuma surgir de 3 a 6 semanas após a infecção por coronavírus e pode acometer, inclusive, as crianças que tiveram a forma leve da doença ou ficaram assintomáticas. A falta de uma coordenação nacional sobre os rumos da educação no país é uma das principais críticas dos especialistas. Sem aulas, as crianças pequenas, especialmente as mais vulneráveis, ficaram mais expostas porque seus pais precisaram sair para trabalhar. Como destaca a epidemiologista sênior da Vital Strategies, Fátima Marinho.
fechamento das escolas foi bastante cruel com as crianças, especialmente as crianças pobres e negras. Deixou-as sem qualquer assistência, sem qualquer acesso, né? Porque elas não têm acesso à internet, elas não têm computador, não houve nenhum provimento desse tipo, não houve uma política pública que viabilizasse que as crianças pobres estudassem e tivessem uma boa orientação por parte da rede escolar. O que acontece ao negar a escola às crianças é que as crianças acabaram tendo que ficar em casa ou na comunidade, né? A maioria das crianças que são crianças pobres, que vivem em comunidades, elas ficam expostas, mais ainda, né? Porque elas estão no meio, né, comunitário, que normalmente moram muitas pessoas, muitas crianças, tá? Sem nenhum cuidado, então, porque os pais e os adultos da casa, eles têm que sair também para o trabalho, né? Ou eles têm que tentar ganhar a vida de alguma forma. E não houve nenhuma política pública para essa criança que então ficou, em teoria, em casa, que na realidade ela está na rua, né? Não houve nenhuma política pública para essa criança, para que ela conseguisse estudar, para que ela não desaprendesse nesse momento de fechamento das escolas. Não houve uma política pública voltada para uma prioridade que deveria ser a educação. Tá? Isso faz com que as crianças sejam muito mais expostas, muito mais do que se elas tivessem ficado dentro da escola. Entendo que as escolas precisam voltar, entendo que as escolas precisam ter uma biossegurança e garantir uma biossegurança. Tá? Isso vai fazer com que as coisas andem, com que as crianças voltem para a escola, voltem a estudar e aprender. E isso é prioridade para a educação e para a criança. Em 15 segundos, eu volto e vamos conversar com os repórteres Mariana Alau e Bruno Luiz, que foram os responsáveis por toda essa apuração e vão contar os bastidores e trazer mais informações. Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app. E os nossos convidados agora, para a gente entender um pouco mais sobre essa importante reportagem, seus bastidores, seus desafios, nós vamos conversar com os próprios autores, a repórter Mariana Alau, que fala com a gente diretamente da Inglaterra. Tudo bem, Mari? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Oi, Manuel, tudo bem? Obrigada. E também o parceiro dela nessa apuração, o Bruno Luiz. Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo bem, Manuel. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, o Brasil é um dos campeões de casos e mortes pela Covid-19 no mundo e temos acompanhado esse descontrole da gestão da pandemia aqui no país. É também, e foi um registro inclusive que a gente fez em outro episódio aqui do nosso podcast, é campeão de mortes de grávidas e puérperas. E agora vocês trazem um retrato bastante assustador, né? Segundo o levantamento que vocês fizeram, o Brasil acumula também mais essa terrível marca com um número elevado de crianças mortas pela Covid-19. Mari, então começando por você, como é que foi chegar a esse número? Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre esse recorte estatístico. Então, Emanuel, a gente já tinha essa ideia, né, de que o Brasil perdeu muitas crianças para a Covid. São quase 1.000 crianças mortas por Covid, são 948. E aí a gente ficou pensando se isso era uma coisa só do Brasil ou se era um fenômeno que estava acontecendo em outros países. E fomos atrás dos números que pudessem nos mostrar, né, qual era o cenário global. Porque a gente tinha uma ideia bem no início da pandemia de que o coronavírus ele só ia afetar de forma mais grave as pessoas mais velhas. Então, como é praticamente impossível analisar todos os países do mundo, até pela dificuldade do idioma e que cada país armazena o dado de uma forma diferente, nós fizemos um recorte. Nós pegamos os países que têm mais de 1.000 mortes por milhão de habitantes, né, mais de 1.000 mortes de Covid por milhão de habitantes, e mais de 20 milhões de habitantes. Porque assim a gente conseguia pegar os países que foram tão afetados quanto o Brasil pela Covid e excluímos os países muito pequenos que às vezes dão distorção nos dados. E aí eu fui atrás desses números oficiais de morte de criança de 0 a 9 anos, porque é o recorte que a maior parte dos países faz. Alguns não têm o dado desagregado, como a gente chama, né, por idade.
E também é o recorte que a ONU faz da pirâmide etária, é de 0 a 4 e 5 a 9, que era outro dado que a gente precisava para ver o número de mortes por milhão. A gente pegou o total de crianças de 0 a 9 anos mortas em cada país por Covid e dividiu pelo total de crianças naquela faixa etária que existem naquele país. Quer dizer, nesse recorte bastante triste, Mari, a gente observa que isso de uma certa maneira contrapõe aquela ideia de que a Covid não atinge as crianças. É evidente que quando você compara com os números gerais, é uma porcentagem pequena. Ainda assim, é uma tragédia, mais uma tragédia brasileira, não é, Mari? Sim, as mortes, né, de crianças representam, acho que é 0,2% das mortes totais no Brasil, é realmente muito pouco se a gente for ver no todo, mas são 948 crianças mortas por uma doença que em outros países, como França e Inglaterra, foram só 4 crianças mortas pela Covid. Então, tem alguma coisa acontecendo no Brasil, né? Tem alguma coisa que não está deixando essas crianças lutarem dignamente contra a Covid ou que está expondo mais essas crianças à Covid do que em outros países. Porque a gente teve escolas fechadas durante toda a pandemia e outros países tiveram escolas abertas. Então, teoricamente, as nossas crianças estariam mais protegidas, mas não é o que a gente está vendo, né? Pegando até esse gancho, Mari, o que foi possível apontar de razões para esse alto índice de crianças que morreram por Covid no Brasil, dos especialistas que você ouviu, Mari? Então, a gente conversou com a doutora Fátima Marinho, que ela é epidemiologista, e ela inclusive fez um estudo para ver quão grande é a subnotificação, né? Porque 948 crianças são os dados que a gente enxerga. Tem toda uma subnotificação por trás disso, seja por falta de testagem, seja porque os médicos não acreditam que aquilo pode ser Covid, por vários fatores. E essa subnotificação esconde outras 1.500 mortes de crianças, segundo a doutora Fátima. E o que ela fala assim, pra gente do que houve de errado é que essas crianças ficaram muito expostas porque não teve uma política pública eficiente durante a pandemia que protegesse essas crianças, né? Ela falou que o Brasil... Ela teve uma frase muito impactante que foi que o Brasil largou as suas crianças à própria sorte, né? Que as escolas fecharam e o governo federal não deu outra opção, nem o governo estadual. Eles não deram um plano B para essas crianças, sabe? Fecharam as escolas, os pais foram obrigados a trabalhar porque o comércio e as outras atividades continuaram funcionando. E o que acontece com essas crianças? Como que elas vão ficar? Então, as mães, muitas vezes, começaram a deixar as crianças com vizinhas, que montaram dentro de suas casas um espaço parecido com uma creche. E aí a gente teve aglomeração de várias crianças dentro de um espaço pequeno, sem estrutura adequada, que pode ter colaborado também para esse aumento de casos e mortes entre crianças. E outra coisa que a gente percebeu, olhando os dados do Brasil, é que as crianças negras são as maiores vítimas. E a explicação das epidemiologistas é que essas crianças negras elas estão ainda mais expostas à Covid porque, de uma maneira geral, são crianças mais pobres, que vivem em ambientes mais superlotados, vivem em casas superlotadas, vivem com pais que precisam se expor mais para trabalhar, que não têm a chance de fazer home office, como em muitas famílias brancas, que precisam pegar transporte público, e o que uma das doutoras, a doutora Fátima, falou, é que elas acabam recebendo uma carga viral maior de Covid porque elas vivem com muitas pessoas muito expostas. Então, isso pode piorar o quadro da doença. Queria passar aqui para o Bruno Luiz, porque o Bruno ficou responsável por conversar nessa reportagem com alguns pais e mães que perderam essas crianças pela Covid-19. Esse dificílimo desafio de conversar com essas pessoas num momento tão triste e de luto. Então, primeiro, Bruno, como te ouvi um pouquinho de bastidor, como fazer essa abordagem, né, diante de uma perda de um filho? Eu que sou pai, só de te perguntar, fico com vontade aqui de chorar, Bruno. É uma abordagem difícil, né, Manuel? Assim, a gente não é muito preparado, né, para esse tipo de momento e não tem muito uma cartilha, né, para como você lida com pais nessa situação. De certa forma, os pais com quem eu conversei, né, foram 2 mães e um pai, eles estavam mais dispostos a falar sobre isso, porque eles
assumiram para eles também um pouco essa função de tentar conscientizar as pessoas e também de denunciar, né, esse estado de coisas no Brasil que faz com que a gente tenha um desempenho tão ruim, né, no combate à pandemia. Mas mesmo assim é algo muito doloroso, né? Assim, são vidas que mudaram, né? São vidas que de certa forma foram destruídas. A pandemia, a morte dessas crianças roubou a tranquilidade dessas famílias, né? E elas agora estão tentando ali refazer, pegar os cacos, pegar o que sobrou e tentar construir alguma outra coisa, tentar ressignificar, enfim, levar a vida, né? Sem essas crianças. Então você imagina que eram crianças que nem entendiam o que era uma pandemia, o que era esse vírus, morreram sem saber porque estavam morrendo. E o que te chamou a atenção, até depois de ouvir a Mariana, Bruno, o que te chamou a atenção nesses 3 casos? Bate um pouco com essa avaliação mais estatística, ou por deficiência do sistema de saúde, ou pela questão mais social da própria família? O que você identificou nesses casos que você pode contar aqui pra gente? Bate sim, Manuel. A Mariana falou ali sobre o atendimento, né, de médicos que acabam não considerando muito que aquilo pode ser Covid, não fazem um exame mais detalhado, né? Em 2 casos foi bem isso que aconteceu. Então, essa falta de um diagnóstico mais rápido, mais preciso, foram coisas que apareceram assim nessa apuração, foram histórias que bateram com o que a Mariana falou, né? Um certo despreparo para lidar com isso. Você conseguiu captar algum tipo de revolta sobre o contexto político brasileiro em relação à pandemia? Esses pais estão revoltados como o governo federal tem lidado com isso, Bruno? Sim, Manuel, bastante. Teve um depoimento que me chamou muita atenção, né, que foi a Jéssica, a mãe do Lucas, que ela falando que ela está fazendo, né, está tendo que ter acompanhamento psicológico, né, por causa de tudo isso, e ela disse que na fase do luto, né, ela teve muita raiva em um momento, né, do luto, e que o objeto da raiva dela foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso me chamou muita atenção. Ela conta, inclusive, que quando o presidente teve o diagnóstico do coronavírus, que ela desejou que ele sentisse o mesmo que o filho dela sentiu, assim. A forma como o presidente se reporta, como ele fala da pandemia, como ele desdenha, né, da pandemia, tudo isso gera muita revolta para quem viu uma situação dolorosa tão de perto. Uma das pessoas com quem eu conversei, que é um vereador lá do interior de São Paulo, ele disse, inclusive, que meio que está assumindo o papel, ele como uma autoridade dentro da cidade está meio que assumindo esse papel de conscientizar as pessoas, que é um papel diferente do que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, né? Uhum. Ele alertou muito para essa importância de que as autoridades conscientizem a população, de que elas deem um exemplo. Mari, voltando para você até citou a questão da subnotificação, e eu queria voltar a esse tema, quer dizer, se já há um quadro de subnotificação generalizada no Brasil em relação à Covid-19, justamente pela falta de testagem, né, de acompanhamento mais próximo, eu imagino que esse grau de subnotificação em relação às crianças deve ser gigantesco, pela ideia de que crianças desenvolvem menos a doença, e que é fato, mas isso também deve servir como uma espécie de muleta ali para se testar menos ainda crianças no Brasil em relação à Covid-19, não, Mari? Sim, uma das especialistas que eu conversei estava me contando que um médico falou para ela que ele não testa criança porque, assim, já falta teste para adulto. Então, se for testar as crianças, vai faltar mais ainda e não vai conseguir testar os adultos, né, que são quem tem quadro mais grave, então eles não testam criança. A gente ainda tem muitos brasileiros que nunca fizeram um teste de Covid, aí 1 ano e 3 meses depois da pandemia, e isso mostra que a gente nunca teve e nem tá na vista do governo para o futuro fazer um programa de testagem, né? Ô Bruno, antes da gente finalizar, o que pelas conversas que você teve, o que você diria para a gente em termos, para quem tem criança em casa, em questão de identificar se essa criança pode ou não estar com Covid? Que sintomas foram mais evidentes para esses pais? Assim, a questão respiratória é o que conta muito nesse momento, Bruno?
os pais, né, perceberam mudanças no comportamento, né, das crianças. Algo que chamou muito a atenção foi que eram crianças muito ativas, e de uma hora para outra começaram a se sentir mais sonolentas, mais prostradas, falta de apetite, e assim que perceber esses sintomas, levar, né, a um pronto-socorro e, se possível, logo a um pediatra, que acaba sendo o especialista assim, mais indicado para poder fazer o exame correto, fazer o atendimento correto ali e já fazer os encaminhamentos que forem necessários, né? E também insistir pelo teste, sabe? Insistir pela testagem, porque o teste é a melhor forma aí de saber quais são os cuidados que precisam ser tomados para evitar que o quadro evolua. Se você ama seu filho ou qualquer ente querido, né? Mas ainda mais o seu filho, se proteja. Você queria acrescentar uma coisa, Mari, em relação a isso? Sim, sobre os sintomas, eu conversei com uma pediatra que trabalha numa UTI Covid em Salvador e ela disse que sintomas gastrointestinais como diarreia e vômito parecem estar associados a quadros mais graves de Covid. E a gente tem também um levantamento dessas crianças que morreram, dos principais sintomas relatados, né, de todas as crianças do Brasil. E os principais foram desconforto respiratório, falta de ar, febre, saturação baixa. Então, é realmente muito parecido com um quadro de gripe ou até um quadro de alergia, mas a dica assim, da pediatra foi: perceba se seu filho está menos disposto, como o Bruno falou, perceba se ele está com aquela aparência mais molinha, sabe, criança mais prostrada, e aí nesses casos é muito indicado que leve sim ao pronto atendimento. Mas se a criança testou positivo e está brincando, está ativa, está se alimentando bem, não precisa ter uma preocupação muito grande, só ficar de olho nos sintomas. Muito bem, quero agradecer aqui a conversa com os repórteres que fizeram esse especial para o Estadão, a repórter Mariana Alau. Obrigado, viu, Mari? Muito importante essa investigação, esse recorte que você traz, mais um recorte importante sobre a pandemia e o tamanho dessa tragédia aqui no país. Muito obrigado, viu, Mari? Muito obrigada, Emanuel, pelo espaço, pela conversa. E agradeço também ao repórter Bruno Luiz, que esteve junto com a Mari nessa apuração. Muito obrigado, viu, Bruno? Valeu, Emanuel, e obrigado aí pelo espaço e para a gente poder conscientizar um pouco as pessoas também. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.